Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. Estou novamente com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 28 de outubro, nós faremos a leitura da introdução do livro de Lucas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura da introdução de Lucas. Então, vamos lá para a leitura. Lucas. A maioria de nós, na maior parte do tempo, sente-se ignorada, marginalizada. Não pertencemos a nada nem a ninguém. Outros parecem tão confiantes, tão convictos, tão íntimos de qualquer assunto. São veteranos de um clube que nos fechou a porta. Um dos meios que temos para responder a isso é formar um clube para nós. Unir-nos a alguém que nos aceite. Pelo menos aí estaremos dentro, enquanto outros estão fora. Os clubes vão do informal ao formal e podem caracterizar-se como políticos, sociais, culturais e econômicos. Mas uma coisa eles têm em comum: o princípio da exclusão. A identidade ou o valor é alcançado ao se excluir os que não foram escolhidos. O terrível preço que pagamos para manter do lado de fora essas outras pessoas, a fim de podermos saborear a doçura da intimidade, é uma redução da realidade, uma diminuição da vida. Em nenhum outro lugar esse preço é mais alto que o da causa religiosa, e a religião tem longa prática em resumir os profundos mistérios de Deus à respeitabilidade das regras de um clube, em reduzir a vasta comunidade humana ao quadro de sócios. Para Deus, entretanto, não existem estrangeiros e nem excluídos. Lucas é o mais vigoroso defensor dos excluídos. Sendo ele mesmo um estrangeiro, o único gentil no elenco judaico dos escritores do Novo Testamento, temos a prova de que Jesus promove a inclusão dos que eram tratados como estranhos pelos estabelecimentos religiosos da época. Mulheres, trabalhadores simples, pastores de ovelhas, pessoas de raças diferentes, os samaritanos, os pobres. Ele não aprova a religião em formato de clube. Ao ler o relato de Lucas, nós que nos encontrávamos do lado de fora em busca de vida, sem nenhuma esperança de conseguir entrar, quem já não se sentiu assim? Deparamos com as portas escancaradas, fomos achados e acolhidos por Deus em Jesus. Lucas recebeu boa instrução na Grécia e era médico. Ele tinha mente organizada e senso literário. Foi um dos companheiros na fé mais próximos de Paulo na proclamação da palavra de Deus entre os gentios e escreveu em grego simples para que todos pudessem compreender seu texto, não apenas os de melhor instrução. É possível que ele tenha sido levado ao judaísmo alguns anos antes de a mensagem ter chegado à sua terra natal, provavelmente Antioquia, na Síria, ou Filipos, na Grécia. Lucas enviou sua obra em 2 volumes. Este relato da vida de Jesus e o livro de Atos. A Teófilo, nome que significa amigo de Deus. Teófilo provavelmente era membro da família real, um rico patrocinador ou talvez o editor de Lucas. Mas ele também deu apoio a muitos pagãos tementes a Deus. Termo judaico para os pagãos que eram atraídos pelo judaísmo. E a cristãos recém-convertidos de todas as classes sociais que queriam conhecer a história de Jesus. O contexto por volta de 6 a.C. a 30 d.C., quando César Augusto se tornou o primeiro imperador, em 27 d.C., ele pôs fim às guerras civis que infestavam os territórios romanos. A Pax Romana, que é paz romana, havia sido estabelecida e o altar da paz foi construído na capital.
Após a extinção dos piratas e dos inimigos saqueadores, os romanos tornaram possível o comércio num nível nunca antes conhecido. Quando morreu, por volta de 14 depois de Cristo, Augusto foi endeusado por meio de títulos como Salvador do mundo. Mas a versão oficial de paz terrena não incluía todos. Na orla do império havia mais derramamento de sangue que antes. As dissidências em províncias como a Judéia eram suprimidas com brutalidade. Um romano chamado Tácito escreveu um relato sobre a conquista da Britânia, a Grã-Bretanha, que registra um comentário do comandante britânico: saquear, esquartejar, roubar. Essas coisas tiram o sentido de império, causam desolação e ainda a chamam de paz. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Essa foi a introdução de Lucas. Ainda hoje, em outro vídeo, nós faremos a leitura dos primeiros capítulos. Então, fique conosco e até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.